Oi, gente! Nossa, meu cabelo tá um negócio. Tá tudo certo. Esperar a Ângela chegar. Deixa eu fazer um. Preciso anotar umas coisas aqui só. Rapidinho. Conectou? Será? Minha internet tá no H. Aqui na praia fica no H, né? Ok. Ó, alguém entrou, acho que tá funcionando. Esperar vocês chegarem pra ver se vocês me veem e ouvem bem. Pessoal chegando. Bom dia, Ilânia. Me vê e ouve bem? Suelen, Paulo. Ótimo. Sim, ótimo. Sim, sim, sim. Beleza. Vamos ver se a Ângela tá chegando. Vou dar uma mensagem pra ela. Ali, já deve estar aí. Que diz que ela tá online. Já deve estar chegando. Boa, vou botar aqui o tema da live. Vou ter que. Pronto. Deixa eu ver se fixou o comentário. Fixou. Pronto, gente. Hoje o nosso bate-papo, então, vai ser sobre como funciona a paixão. A Ângela vai compartilhar com a gente, a Ângela que é neuropsicóloga, vai compartilhar com a gente, então, como é que funciona no nosso cérebro a paixão. Né? É muito comum, uma das coisas que eu escuto muito sobre as questões das relações não monogâmicas é a questão de quando tu conhece uma nova pessoa, vem aquele apaixonamento, e aí o casal inicial às vezes sente uma certa dificuldade, fica aquela dúvida, e aí então eu convidei a Ângela para nos explicar como que funciona a paixão, afinal de contas, né? Que é isso em termos neuropsicológicos, enfim, aí a Ângela vai nos explicar melhor. Oi, Ângela, vou te chamar, peraí. Aqui. Peraí, casaco tá quente. Preciso de casaco. Olá! Olá, desculpa a demora. Capaz, Apareci. guria. Ótimo. Não, aqui a internet tá meio instável, então qualquer coisa me avisa, por favor. Bem, Tá bom, beleza. Ângela, É, começa te apresentando, então aí depois a gente entra no papo. Eu já introduzi um pouquinho pro pessoal. Para quem tá vindo do Insta da Ângela e não me conhece, meu nome é Tatiana Pérez, sou psicóloga, terapeuta de casal, e eu ajudo as pessoas e os casais a se conectarem com a sua forma de amar, monogâmica ou não. Ângela, seja bem-vinda. eu acho sempre lindo quando você abre assim, se apresenta, ajudando o pessoal a se encontrar, né? Isso é muito bom. Então, pessoal, meu nome é Ângela Guimarães, eu sou psicóloga, eu tenho formação em neuropsicologia, em avaliação psicológica. E com a Tati eu tô me explorando no outro lado, nessa questão de pensar em relacionamentos, pensar em falar sobre emoções. Então, semana passada eu fiz uma live no meu outro Instagram sobre relacionamentos e emoções pautadas no público LGBT. Então, eu tô assim, começando a explorar uma coisa que a Tati até me incentiva a fazer um Instagram com esse nicho. Sim. Eu confesso que eu fiquei muito nervosa com a Rebeca falando duas maravilhosas. A Rebeca é outra, é minha colega que faz comigo o Instagram, chama lá da cá, né? Sim. Eu fiquei muito nervosa, assim, porque eu pensei, meu Deus, paixão, o que que eu vou falar? E pensando Uhum. na minha formação, eu trouxe um pouquinho essa questão da neurociência, mas eu também vou acabar dando umas pinceladas é, voltado mais para o olhar da psicanálise, porque não consigo dissociar, sabe? Eu vejo o fenômeno Ótimo. muito da parte orgânica, digamos assim, da parte química cerebral, mas também vejo o fenômeno de um lado mais psicológico, mais voltado para como a Uhum. psicanálise enxerga o ser humano e tudo mais. Eu tava tão Tranquilo. nervosa, Tati, que eu fiz um.
Eu fiz um podcast, olha isso, eu fiz um podcast de 35 minutos falando como se eu estivesse treinando para o que eu vou falar aqui. Não sei como vai sair, então Fica vamos lá. tranquila, tranquila, Ângela. Qualquer coisa, se eu fizer alguma pergunta que tu te sinta desconfortável, alguma coisa assim, tu fala, né? Fica bem tranquila. Não tenha medo de responder, Tati, não sei, ou não, isso não é algo que tenha algo a dizer, enfim. Ou, porque eu vou falar da psicanálise, eu vou falar da neurociência. Fica tranquila, traz o teu conhecimento, sem dúvida, tu tem muito conhecimento para compartilhar com a gente dessa área, né? De tudo que tu já estudou aí, tanto na psicologia quanto na neuropsicologia e na psicanálise. E a ideia desse tema, né, o que me fez te convidar? Até eu te convidei faz tempo, eu acabei tendo uma série de outros compromissos, tive que adiar a live, mas um dos temas que já foi discussão lá no nosso grupo do Telegram é a questão da paixão, né, de casais que abrem o relacionamento e aí se vem na situação de um dos dois estar apaixonado por uma terceira pessoa e aí fica aquele clima de não saber o que fazer. E a pessoa que está apaixonada está muito entregue, muito envolvida, e ao mesmo tempo fica aquela coisa assim de, poxa, até outro dia o pessoal estava falando sobre veto, assim. Não é justo tu vetar a pessoa que está nesse momento de paixão, mas ao mesmo tempo, para quem não está sentindo isso, é muito difícil de ver o outro por toda uma quebra de crenças e tudo mais, enfim. Então, quando eu pensei em te convidar, foi um pouco sobre isso. Assim. Vamos falar, então, o que é essa paixão? Porque eu acho que, às vezes, as pessoas fantasiam muito ou criam uma ideia. Então, vamos conversar um pouco mais cientificamente, né, o que é paixão. Então, fica à vontade, pode apresentar como quiser e eu vou te perguntando. Tá bom. Ai, que ótimo. E é legal você falar isso porque eu estava exatamente pensando. Quando eu fui estudar paixão para trazer de forma mais sistematizada aqui, eu fiquei, nossa, é isso então. Eu entendi por que que eu senti isso e por que que determinada relação não deu certo, né? Então, quando a gente fala de paixão, tanto para. Eu estava lendo um livro muito bom de um junguiano, eu até trouxe para indicar para vocês também, quem tiver interesse, chama Eros e Patos, né? E ele vai falar exatamente sobre amor, paixão e tudo mais, do Aldo. E ele traz ele trouxe a seguinte percepção. Ele fala da paixão como enamoramento. Então ele dá esse nome, enamoramento. E que seria a primeira fase do amor, digamos assim. E a neurociência vai pensar em duas fases, a paixão e o amor. Então, paixão e amor são coisas diferentes. Eu acho legal já trazer essa diferença, porque muitas pessoas acabam confundindo. E aí elas falam, não, eu te amo, mas peraí, às vezes você não tá amando, você tá só apaixonado. O amor é uma coisa mais, é uma construção maior. É uma construção que demanda mais da pessoa. Agora, a paixão, ela vem como... ela é a primeira etapa desse amor e ela é muito intensa, só que ela é de curta duração. Isso é que é o mais legal. Principalmente para quem está em relação não mono, de entender que ela vai passar. Não é um bicho de sete cabeças, ela não vai durar a vida toda. Porque na parte química do cérebro, se ela durar muito tempo, a gente não sobrevive, porque é uma descarga muito grande de hormônios. É uma descarga muito grande. E na neurociência a gente vai falar que é como se fosse uma demência temporária, a paixão. Por quê? Porque ela vai envolver tanto características como estresse, então a gente vai estar com o cortisol muito alto, né? Como também a gente vai ter muita obsessão e muita compulsão por aquilo que a gente está vivendo. E aí, quais são as substâncias, né? Falando da parte química, assim, da parte hormonal, o que aparece mais, né? A gente tem a ocitocina e a vasopressina, que vão ser hormônios que vão funcionar como? Eles são pequenos compostos químicos que estão lá no cérebro e eles vão estar associados ao apego que você tem pela pessoa e a preferência por ela. Por isso que na paixão a gente fica assim, a gente só tá meio cego, sabe? A gente fica meio cego. Oi, Adriana. A gente fica meio cego pela pessoa. Eu, no meio do nada eu falo, oi, gente. Tranquila, fica à vontade. E é curioso, né? Isso que tu tava falando, eu fiquei pensando, quando tu tá apaixonada, tu não tem hora, né, pra ver a pessoa, tipo, tem uma hora de intervalo, sai correndo pra ver e volta, fica obcecado, parece que para de trabalhar direito, não faz nada direito, só pensa no outro, né? E tu trouxe essa questão da paixão como uma demência temporária pelo estresse, obsessão e compulsão. E eu vejo muito isso nessas questões de paixão, assim, o estresse de querer estar o tempo todo com o outro, parece que fica aquela coisa assim, né, de eu tenho que estar ali, tenho que estar ali. A obsessão e a compulsão, eu já ouvi várias pessoas falando assim, poxa,
eu tenho uma relação, aí eu resolvi abrir o relacionamento, me apaixonei por outra pessoa e agora eu só enxergo outra pessoa na minha vida, só tô toda entregue àquela pessoa, mas não é isso que eu quero viver uma relação livre, eu não quero ficar focada numa pessoa só, e aí fica todo esse paradoxo, essa confusão, né? Mas vem disso, dessa parte neurológica mesmo. Isso, e é legal você falar isso, porque teve uma sessão da minha terapia que eu falei assim pro meu analista, eu não quero apaixonar. Porque eu não me gosto apaixonada. Por quê? Porque eu fico obsessiva, você fica obcecado, você quer estar com a pessoa 24 horas, você gruda. Eu, pelo menos, das vezes que eu já me apaixonei, até onde eu estou hoje, era uma paixão, como que eu posso dizer assim? É tanta obsessão que nem o trabalho você consegue dar muita conta, assim, você abre mão do seu trabalho para estar com a pessoa, né? E isso é quimicamente falando, assim, existe, acontece isso mesmo. Né? A Ivana falando, acho que Uhum. tenho compulsão. Então, assim, quem até quiser falar quem já se apaixonou, como é que é apaixonar, como vocês se sentem apaixonados, né? A Adriana falou que parece um chiclete. Eu me sinto assim, aquela grude chata. Eu não me aguento, sabe? Quando eu tô apaixonada, eu falo, não, gente. Mas tudo bem, é temporário, vai passar, né? O legal que eu acho, no fundo, assim, no geral, é você se permitir vivenciar aquilo, porque também Uhum. reprimir o seu desejo. Você não vai conseguir lutar contra esses hormônios. Então, eu sugiro que você viva isso da melhor forma possível, tendo a tranquilidade de que uma hora vai passar. Né? Uma hora passa. Uhum. Tati, fizeram uma E é tão pergunta. maluco que já veio. É tão maluco Tá. que tu fica tão obcecada pela paixão que tu não quer que ela passe. Então, quando tu fala assim, fica tranquilo que vai passar, eu aposto que tem gente que tá ouvindo que vai dizer assim, não, pelo amor de Deus, eu não quero que isso passe, tá tão lindo, tá tão maravilhoso, tá tão intenso. Sentimos dizer que vai passar. Alguém fez a pergunta se é possível se reapaixonar pela mesma pessoa outras vezes. Você a paixão ela acontece uma vez para cada pessoa. Nossa, que pergunta difícil. Eu, pelo menos, Difícil? nunca. Na minha experiência de vida, eu nunca me apaixonei pela mesma pessoa mais de uma vez. Por quê? Porque depois da paixão, eu consigo enxergar a pessoa como ela é. E aí, quando eu consigo ver os defeitos mesmo, o que me incomoda, eu já não consigo mais fantasiar com o que eu fantasiei antes da paixão, entende? Então, eu já vejo o outro como um ser humano igual eu, que tem as suas dificuldades. E eu, Ângela, não consigo. Se alguém já conseguiu, até me conta aqui, né? Se vocês quiserem compartilhar, porque eu, Ângela, não. E você, Tati, já vivenciou algo assim? De me apaixonar, assim, com a mesma intensidade de me apaixonar pela mesma pessoa, mas de uma vez não, assim, já notei de momentos diferentes, de estar mais conectada ou menos conectada com uma mesma pessoa. E às vezes até por questões de admiração, né? De estar admirando mais o movimento, alguma coisa assim, aí tu te sente mais conectada, mas aquela paixão intensa eu só sinto no início mesmo dos relacionamentos, eu senti depois. E até foi interessante que tu falou do tempo, né, que vai passar. Os estudos dizem, existe uma média de tempo, sempre me perguntam isso, eu nunca sei responder direito. Então, tem isso? Tá, Como é que é? tem. A média é de 12 meses a 24 meses. Então, de 1 ano a 2 anos. E foi nessa hora. Ai, travou. Voltou. Deu, voltou. Voltou, travou. Tu falou de um Voltou. ano a dois Você anos. escutou até onde? Oi, deu? Voltou? Eu ouvi até o 1 ano a 2 anos. E aí tu ia explicar e travou. Isso, aí eu percebi na minha vida pessoal que os meus relacionamentos duraram no máximo até 2 anos e meio. E foi quando eu entendi, com 2 anos a paixão acabou ali, né? O cérebro parou com aquele bombardeio de hormônios, fez a Ângela enxergar aquela pessoa como ela realmente é, questionar aquela relação e decidir se quer dar continuidade ou não. E aí que vem Uhum, a questão de um relacionamento duradouro ser uma escolha, ser uma construção. Porque a paixão não vai ficar uhum, sustentando ali muito tempo. Ela uma hora acaba, então é de 12 meses a 24 meses a duração. uhum. E tu falou mais de uma vez a questão da fantasia, né? Tu trouxe muito isso, assim, que a paixão ela acaba no momento em que tu passa a enxergar o outro como ele é, né? Como tu deixa de fantasiar. Eu até fiquei pensando, o que que a gente fantasia, né? Com algo que nos deixa obsessiva, que nos deixa compulsivo. Que fantasia é essa que a gente faz, enfim? Então, acho que cada um faz a sua fantasia, mas como é que é isso? Assim, que fantasia é essa? O que tem para falar sobre isso? Certo. Aí eu já entraria no campo da psicanálise, né?
A fantasia Uhum. é normal e é saudável a gente ter a fantasia porque ela media a nossa relação interna com a realidade, que muitas vezes é sofrida. Então a gente precisa da fantasia para sustentar a nossa psique. Então é importante que ela esteja lá, não tem como a gente tirá-la dali. E quando eu falo da fantasia da paixão, é uma idealização do outro. E aí você idealiza ele num lugar que você quer que ele esteja. Então você começa a Uhum. enxergar coisas nele que você quer que ele tenha. Às vezes ele tem, às vezes não, né? Mas você pensa assim, nossa, é a pessoa mais simpática da face da Terra, nossa, é a pessoa mais engraçada. Por quê? Porque para você faz sentido estar com uma pessoa que é engraçada, né? E Uhum. características dela, claro, características que você percebe da personalidade dela, das atitudes, dos comportamentos dela, vão te ajudar a construir essa fantasia, porque elas precisam, sabe o reforço positivo? Elas precisam manter, elas precisam ter uma base para você fantasiar também, né? Mas você Sim. fantasia também muito com as suas coisas internas, que você projeta no outro. Então, o outro te dá um elemento e você cria como se fosse uma rede, assim, sabe? Entendi. Aham. E sabe que uma coisa que me veio em mente? Duas coisas. Primeiro, é legal as pessoas que estão apaixonadas, de repente, prestar atenção o que ama no outro, para prestar atenção no que tu tá buscando, né? Então, como esse exemplo que tu falou, nossa, ela é super engraçada. Daqui a pouco eu tô precisando de mais humor na minha vida, é algo que eu admiro, é algo que eu prezo, né? Pra gente olhar para os nossos valores. E uma coisa que eu vejo acontecer muito com esse processo de uma relação não monogâmica é uma pessoa que vive uma relação não monogâmica e começa a se relacionar com alguém que nunca viveu isso, que é monogâmico. A pessoa no início, ela nesse período de apaixonamento, muitas vezes aceita a relação não monogâmica e fica cada um apaixonado de um lado estranho, assim, do tipo, um pensando, não, ela me ama tanto que um dia vai deixar de ser não monogâmica para ficar só comigo. E do outro lado, a pessoa pensando assim, nossa, essa pessoa é tão maravilhosa porque ela está entendendo que eu vivo uma relação não monogâmica, ela está me aceitando dessa forma que eu sou e etc. Né? Então é muito é um exemplo, né, muito descarado desse olhar do idealizar. Né? Eu estou apaixonada pelo outro achando que o outro está aceitando o meu jeito de ser, os meus valores, e com o tempo é que isso vai se sustentar ou não. Né? Que é justamente isso que você falou. Quando a paixão passar, é que esses valores vão conseguir se alinhar de uma forma mais racional, digamos assim. Né? Até tu falou sobre Isso. amor e paixão na neurociência, acabei te atravessando com a fantasia. Como é que é isso? O que fica no cérebro quando a paixão acaba? Ó, interessante, ótima essa pergunta. Antes de tentar formular alguma coisa, né? A Carol falou exatamente, é tipo o outro te dá os tijolos e você constrói a casa. E isso que você falou da relação mono e não mono é uma coisa que eu vivo muito na minha vida. Então, quando eu falo que eu estou experimentando isso para ver se tem a ver comigo as relações não mono, as pessoas já chegam encantadas também pela ideia que quem não gosta da filosofia de relacionamento não mono, todo mundo admira, a maioria das pessoas admira, né? E aí a pessoa vem encantada pela filosofia, pela ideia, só que quando vai, é aquilo que você sempre fala, a teoria e a prática são diferentes. Quando começa a vivenciar a prática, putz, não dou conta. Às vezes a pessoa se frustra, a pessoa se afasta porque ela percebeu que não tinha a ver com ela. Mas isso, do outro lado, de quem está querendo ter um relacionamento não mono e perceber que a pessoa está se empenhando a entender esse lado, te faz encantar, te faz apaixonar. Por isso, quando eu falo a fantasia, eu falo de ideias, né? Muitas vezes a gente se apaixona por ideias. Não necessariamente pela pessoa, pelo que a pessoa representa, mas também pelas ideias que ela representa, pelos valores que ela traz nela, que tem a ver com o meu eu, né? Agora, tá travando um pouco. Tati. Não sei se eu que travei. Oi? Ai, deu. Voltou? Voltou. Telemarketing liga bem na hora da live, sacanagem. Eu estava falando sobre a gente se apaixonar por ideias, né? Por valores que fazem com que a gente se conecte com a pessoa. Isso. E aí, para responder a sua pergunta, eu tinha até feito uma anotação aqui da pós-paixão, né? O que acontece? Além dos hormônios que eu te falei, da ocitocina, a gente também vai ter um aumento da dopamina, ela também vai estar aumentada. Agora, a serotonina já vai estar mais baixa e o cortisol vai estar mais alto.
que acontece no pós-paixão? A gente vai ter uma regulação desses hormônios. Então, a gente vai ter uma Hum, diminuição desses hormônios que estão mais altos. Eles vão voltar para o nível basal, ou seja, é o nível esperado, dentro do esperado, né? Nem alto nem baixo, né? É nível basal. hum, E a motivação que você tem para estar com aquela pessoa, aquela coisa assim de intensidade, que ele está o tempo todo junto, também vai diminuir. A uhum. serotonina vai ficar basal também e o cortisol vai reduzir. E aí vai te dar uma sensação de maior tranquilidade. Então é aquela paz que vem depois que também é gostosa, de passei por essa fase da paixão muito conturbada, agora eu posso construir uma relação mais duradoura e mais fixa com essa pessoa e aqui eu posso relaxar. É aquele ombro que você vai Uhum. deitar no final da noite e falar, ai, que bom, tô aqui em paz no meu lar, né? Então o Sim. cortisol diminui e você fica mais tranquila. Por isso que é A importante a gente, gente passar dessa fase também, mas vivê-la também, né? uhum. Eu ia dizer, a gente poderia dizer que é quando tu sai da fase da obsessão, da compulsão, daquela ansiedade extrema para uma fase de tranquilidade, de paz. É quando tu consegue, de certa forma, equilibrar as outras áreas da tua vida com o relacionamento. Porque quando tu tá apaixonado, parece que o relacionamento tem que estar ocupando o dia inteiro da tua vida. E aí, com o tempo, tu começa a conseguir equilibrar a paixão, o trabalho, os amigos, a família. Né? É essa fase que vai passando dessa compulsão, obsessão para uma regulação mesmo, né? Porque a paixão, ela é uma emoção desregulada. É um amor desregulado. Isso, Às vezes também. Não sei se isso. seria o amor, né? É desregulado. O que eu achei legal desse livro, que eu tinha falado no início, né, da Uhum. nossa live, é que tem uma hora que ele fala o seguinte, vou até pegar aqui. Ele fala assim, ó, para o senso comum, né, as pessoas plantam a ideia de que um amor que dura para a vida toda, com os dois parceiros envelhecendo juntos e continuando sempre a se amar da mesma forma, ele diz que essa realidade é tão rara, na verdade, né? Porque a gente prega, eu acho que é o amor romântico, talvez você possa me ajudar nisso, de pregar aquela Uhum. coisa das pessoas vão se amar do mesmo jeito para sempre, que na verdade ele diz que isso representa uma prática de anomalia, que na verdade é menos comum do que eu ter uma oscilação das emoções, uma oscilação desse amor, dessa paixão, um querer estar junto, Sim. não querer estar junto, né? É que talvez tenha um pouco a ver com o que eu falei no início, assim, que depois que passa a paixão, tem momentos que eu me sinto mais conectada, mais próxima, tem momentos que eu me sinto mais introspectiva, né? Acho que tem muito a ver com isso, assim. E isso é uma das coisas que eu trabalho muito com os casais em terapia, assim, muitos casais têm essa construção de que o relacionamento tem que ser sempre o mesmo. E aí, quando tem uma mudança, é natural que tenha mudanças, a vida traz mudanças constantemente, mas dependendo da mudança que vem, abala mais o relacionamento. Então, construir um relacionamento depois do amor vem desse. Fiquei com essa sensação que vem desse conseguir construir um relacionamento saudável. Né? E aí, muitas vezes, talvez a gente vê relacionamentos que são abusivos, relacionamentos que não são saudáveis, porque eles ficam tentando voltar para aquele momento da obsessão, né? Ah, mas lá no início tu só tinha olhos para mim. Ah, mas lá no início eu te chamava, tu vinha. Ah, mas lá no... Enfim, lá no início eu não era eu, digamos assim. Ou eu era eu só pra ti, a coisa de ser inteira do outro. Acho que a paixão traz muito isso também. Sim, uma coisa que me veio agora é assim, e vão ter pessoas que vão gostar dessa emoção da paixão e vão querer ter relações menos duradouras e mais relações ao longo da vida para poder ter essa sensação. Porque pode ser viciante mesmo, né? Uma Sim. das coisas que eu estava vendo é que a gente fica num estado, diminui as nossas funções pré-frontais, ou seja, a parte frontal do cérebro, a gente tem uma inibição dessas funções, que é a mesma sensação que a gente tem quando a gente toma álcool, a gente fica menos inibido, então a gente fica mais solto, a gente fala mais besteira, a gente chora mais, fica mais sensível, a gente toma decisões mais precipitadas, mais impulsivas. Então isso na paixão também acontece. E é assim, é gostoso você também sair do controle, porque o tempo todo a gente está querendo controlar. E a paixão é realmente um descontrole que você se permite e que a cultura, a literatura vai até incentivar, né? Vai idealizar essa paixão. Então, é permitido socialmente você ficar louco de paixão. É bonito, né? Às vezes até o sofrer é Uhum. idealizado e romantizado. Então, vão ter pessoas que vão querer viver a vida assim. Ah, vou ter várias relações menores, que duram 2 anos, 2 anos e pouco, porque dura a paixão, acabou, eu vou para a próxima. E tá tudo bem, é uma questão de escolha, Uhum. né?
Você que vai escolher. Sim. Agora você também, lógico, onde se ganha se perde, onde se perde se ganha. Ter uma relação duradoura vai te trazer outras coisas que uma relação mais rápida, digamos assim, não vai trazer. E aí eu questiono, né? E a relação não mono, que você pode ter os dois? Cara, que delícia! Não é? Só precisa que todos entendam que pode ter os dois, né? Que todos estejam ali de alguma forma no mesmo patamar, enfim, não sei. Uma coisa que me veio, né? Fiquei pensando nessa questão da paixão, acho que talvez. Primeiro eu fiquei tô falando sobre. Sobre como a coisa do bobo. Me veio a ideia do bobo, que a pessoa apaixonada fica boba, que tu tira uma foto, a pessoa parece que tá brilhando, né? Iluminada, apaixonada, aquela coisa toda, enfim. E aí também me veio a questão de talvez a questão é dosar o quanto, até onde a paixão, viver intensamente a paixão, eu acho que no momento que tu tá apaixonado, acho que o melhor é se entrega, se joga, aquela coisa, né? Se joga, mergulha, vive. Depois, no futuro, se não vai dar certo, tu resolve depois. O que vai acontecer depois, né? Vê depois, mas não deixa de viver esse momento que é muito bom, é muito gostoso. Principalmente se a outra pessoa também tá, né, correspondendo, enfim. Mas eu fiquei pensando, talvez, como a paixão pode ser saudável, como tornar a paixão algo saudável na vida das pessoas, né? E não algo dessa intensa compulsão, não sei, né? Não sei até qual é o limite de uma paixão saudável e não saudável. Acho que foi isso na minha mente, assim, meio confuso. O que eu trago hoje pra minha vida, que eu brinquei, né? Que eu falei, eu não me gosto apaixonada. Eu não me gosto apaixonada obsessiva. Porque eu preciso ter minha vida, eu preciso me reorganizar. Mas aí eu gostei de trocar pra mim internamente a palavra paixão por encantamento. Eu adoro essa palavra. Então, estou encantada é um nível de paixão, mas não chega a ser um nível de paixão obsessivo que me bloqueie de fazer outras coisas da minha vida. Então eu gosto de me permitir sentir aquilo que eu tô sentindo e fantasiar com alguém o que eu quero fantasiar. Porque eu acho que as pessoas, por terem medo de lidar com a paixão, elas nem se permitem fantasiar. E aquela fantasia, É, assim, de conhecer você hoje e pensar, nossa, imagina se a gente casasse. Imagina se a gente tivesse filhos, imagina se a gente usasse uma aliança. É se permitir vivenciar esses sonhos, né? Mas, para ser mais pé no chão, é se permitir viver, mas não necessariamente ir lá e ir pro ato e fazer. Então, viva na fantasia e vai com calma. Em vez de falar assim, a gente sim, podia casar amanhã e já realmente, tô procurando um apartamento hoje, vamos morar junto? Não, calma. Mas a gente pode ir elucubrando, a gente pode ir imaginando as festas que a gente iria juntos, como é que as pessoas enxergariam a gente. E eu acho que isso traz uma. Isso vai. Não sei se você me ajudaria nisso, assim, nessa percepção, mas vai ajudando a construir esse companheirismo que você pode ter com o outro, da liberdade de se expressar dentro daquela relação, que eu acho que é muito importante para a relação não mono. Então, assim, você se permitir fantasiar, estar casada com aquela pessoa, mas também se permitir fantasiar e falar para ela, nossa, imagina você dando em cima de alguém, eu sentiria tesão. Ou então, nossa, imagina você apaixonando por outra pessoa, mas ainda querendo estar comigo por opção. Nossa, como eu me sentiria desejada, né? Então, eu sim, acho que é esse diálogo, assim, com o outro. Não sei se deu exato. para Eu responder. acho que não, sim, sabe que me veio em mente a questão do te permitir fantasiar, né? Eu acho que muitas vezes a gente fica muito no racional, e aí eu fiquei pensando, quando eu era adolescente, assim, os meus relacionamentos não duravam mais de 3 meses. E aí o que que Eu acontecia? também. Aí o que que eu acho que acontecia, né? E aí alguém perguntou assim, mas isso não assusta? Eu sou de me apaixonar. Então, quando começava a me apaixonar, eu acho que meio que me apavorava quando eu via que o negócio. E eu, não, 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 vamos parar aqui, porque né, não sei lidar com isso, então vamos com calma, né? Então as pessoas falam, isso não assusta, eu acho que às vezes a gente tenta controlar demais as coisas e acaba não vivendo. E quando a gente se permite viver, e aí muitas pessoas também têm uma crítica em cima da paixão, né? De, tá apaixonada, isso aí vai passar e aí tu vai quebrar a cara, Tem muitos profetas do apocalipse, digamos assim, quando tu vê alguém apaixonado, né? Ih, tu vai te magoar, vai quebrar a cara, vai isso, vai aquilo. Mas ao mesmo tempo eu costumo perguntar assim, tá, mas mesmo que tu quebre a cara no futuro, será que não vale a pena viver esse momento do presente? Lá no futuro tu resolve, lá no futuro tu quebra a cara. As pessoas às vezes antecipam um sofrimento, e aí talvez venha uma coisa do amor romântico, né? De que amar é sofrer, algo nesse sentido. E às vezes criam um sofrimento desnecessário por querer se bloquear
né, na paixão. Ao invés de viver a paixão e tá, vamos viver enquanto tá rolando isso, elas se bloqueiam e acabam causando um sofrimento talvez desnecessário. Sim, e teve uma pessoa que falou aqui, né? Eu adoro fantasiar, mas realmente tem gente que se Uhum. assusta. E eu percebo das minhas relações que eu já tive paixões e encantamentos que eu assustei outras pessoas porque eu quis meio que acelerar o tempo do outro. E eu acho que essa que é a questão do diálogo, de você entender até onde o outro dá conta de ir, né? Como eu também já Uhum. fiquei assustada de estar ficando com uma pessoa conhecendo e a pessoa falar assim, não tô apaixonada por você, eu não quero namorar. Mas ter uma necessidade tão obsessiva de estar com você que isso te assusta, né? Você fala, não, você tá Uhum. apaixonado sim. Aí a pessoa, não, não tô apaixonada. Tá, mas você tá Sim. obsessivo, né? Então, assim, eu já vivi os dois lados, de me assustar e de assustar o outro. Então, quando a gente encontra Sim. alguém que consegue dialogar nessas fantasias sem medo do futuro, de viver o aqui e agora no presente, é que é a reciprocidade que a gente procura. Que delícia Uhum. poder fantasiar isso, sabe? Que delícia poder estar É. ali, não ter medo de se entregar, mesmo sabendo que uma hora vai passar. Ou que uma hora você vai falar pra pessoa, olha, agora eu tô apaixonada, a gente vai viver esse momento agora. Mas depois que a gente viver isso, provavelmente eu vou querer abrir a relação. Porque eu já sei que eu sou assim e eu funciono assim. Você vai dar conta de bancar esse rolê? Dou, quero. Então vamos ver de qual é. E Uhum. não deixar de viver essa paixão por medo, né? Eu acho que muitas pessoas se bloqueiam. É, e aí até veio um comentário que é próximo ao que eu ia comentar. A pessoa disse assim, fantasiar da vida, pois acho que seria dar medo, pois nem sempre a gente fala por medo. De até onde o outro vai entender que é só uma fantasia. E é isso que eu ia comentar, assim. Eu acho que essa live é até importante para a gente refletir sobre isso, assim, se entrega numa paixão, mas se entrega consciente que vai rolar muita fantasia. Eu acho que tem uma maturidade de entender as fantasias. E muitas pessoas não têm essa maturidade de entender que é uma fantasia, de, sei lá, tu tá lá com a pessoa 15 dias e larga um te amo, ou fala uma coisa assim, fora da casinha, assim, a pessoa te olha assustada, já quer fugir, porque, meu Deus, a pessoa obsessiva, compulsiva, já quer me dominar e não sei o que. Não, calma, a pessoa tá apaixonada, é do momento, é algo dali, daquela energia que tá rolando ali. Conseguir ter essa maturidade de entender a fantasia. E aí, até transpondo isso para relações não monogâmicas, tem muitos casais que também não conseguem entender essa. Muitos casais vivem, o pessoal às vezes até fala, o casal mono glitter, que diz que é não mono, mas não é. Mas é que muitas vezes é uma fantasia. O casal ele vive uma relação muito, a não monogâmica às vezes muito mais como uma fantasia, como algo que eles gostariam de ter, como algo que eles almejam, que eles sonham, que eles pensam, mas não necessariamente estão vivendo aquilo. Né? E talvez você conseguir ter essa maturidade de viver fantasias, e que está tudo bem. Né? A gente não precisa. Não é porque eu pensei um negócio que eu tenho que fazer. Né? E aí acho que isso que assusta muitas vezes. Né? Acho que é difícil Sim, ter essa maturidade da fantasia. Me veio essa ideia agora, muito. pode ser difícil pra caramba. Não, até porque, assim, pra psicanálise, essa fantasia é totalmente inconsciente, né? Então você não tem controle dessa fantasia, elas te invadem, igual você falou, eu adoro essa palavra, atravessei. Você falou exatamente igual o psicanalista, atravessou, a fantasia atravessa. E é isso, Uhum. quando você vê, você já tá lá. Mas a importância é de você, quando você vê que você tá lá, você tentar trazer para consciência e tentar entender o que está acontecendo. A importância de uma terapia ou de um exercício de autoanálise é isso, é você se permitir viver, mas questionar o que você está vivendo, entendeu? Porque se você não Uhum. questiona, você vai sendo levado pela maré e depois você nem vê o que aconteceu. Agora, se você para entender o que está acontecendo, dá nome aos bois mesmo, diminui um pouco a sua angústia e te permite viver mais isso. A questão que você estava falando, eu vi algumas perguntas aqui difíceis, Isso, mas eu queria eu ia. mas eu Tá, vai lá. queria complementar antes o que você falou. E hoje eu acho que a não monogamia vem como um ideal de um relacionamento evoluído, né? As pessoas falam assim, nossa, você ser Uhum. não monogâmico quer ser evoluído. Eu questiono, peraí, cada pessoa tem o que quer ser evoluído para si. Uma pessoa, Sim. por exemplo, que consegue bancar uma relação monogâmica, com fidelidade, mantendo seus valores, numa sociedade que está indo contramão dessa ideia, estando feliz naquela relação, cara, eu bato palma. Isso para mim é uma evolução. Agora cada um vai ver o que é para si uma evolução e como cada um vai conseguir vivenciar o que quer ser vivenciado, né? Eu não daria Exato. conta, tanto que para mim é uma evolução que eu falo, cara, a pessoa consegue abdicar de desejos por outras pessoas e tá com uma só,
Cara, é incrível. Eu, Ângela, não consigo e prefiro não fazer assim, Sim. entendeu? E tá tudo bem, Sim. né? E a gente tá sempre na questão do autoconhecimento, né? Do quanto a gente precisa conhecer os nossos limites, o que que é pra gente. E eu concordo, assim. Por isso que aqui eu sempre falo, né? Meu papel é ajudar as pessoas a se conectarem com a sua forma de amar, seja ela qual for. Eu falo de não monogamia pra mostrar que existe, mas eu não tô querendo dizer que é certo ou não. E aí a pessoa que tinha comentado antes comentou que é uma fantasia, às vezes é um fantasiar só do falar, mas na prática não quer tornar real, né? E uma outra pessoa perguntou se, se quando a gente não se apaixona, é possível surgir amor e desejo, por exemplo? Nossa, aí acho que a gente teria que pegar a Eu- palavra mesmo. Eu gosto de é, trabalhar muito com a linguagem, né? Então, assim, primeiro, o ótimo. que que é desejo para a pessoa? A gente tem que entender o que que é desejo. É. Porque desejo pode ser um desejo sexual. E aí você pode ter sem estar apaixonado. É um desejo carnal ou é um afeto diferente, né? O que que seria desejo para essa pessoa? Acho que eu partiria daí, Uhum, primeiro. Porque uhum. desejo sexual você pode ter independente de estar apaixonado ou não. Né? Querer estar com Sim. alguém por algum motivo que não seja sexo também pode existir. Por exemplo, isso na Uhum, amizade acontece. Eu gosto de estar com tal pessoa para ir no cinema, porque ela tem um papo cabeça e me faz refletir. Né? Então, isso também pode ser um afeto. O que seria o desejo para essa pessoa, né? E aí, quando ele fala sim. assim, surgir o amor, dos autores que eu estou estudando, claro que eu não é, ainda não aprofundei, ainda estou iniciando, digamos assim, meu nicho nessa parte, mas eles falam que você precisa passar pela paixão, você vai passar em algum momento. Mesmo que seja muito Uhum, rápido, mesmo que seja uma semaninha, assim. Porque ela é uma das uhum, fases do amor. Tem pessoas, por exemplo, que eu conheço casais de antigamente, que eram casais mais, assim, mais velhos, né? Que casaram por uhum. obrigação. Sabe aquela coisa de casar porque precisa casar? Mas que com a Sim. relação conseguiram construir um afeto, seja o nome que você quiser dar, eles construíram um afeto e um amor, que no final, quando a parte desse casal faleceu, ou seja, o homem faleceu, a esposa entrou em pânico, porque na verdade ela estava assim, apaixonada, ela estava encantada, ela estava enamorada por esse homem, mas ela construiu. Então acho que eu Uhum, percebo dois caminhos que as relações podem começar. Eu acho que ou começa por uma paixão avassaladora, aquela coisa de amor cego, e aí você constrói algo depois, ou você pode uhum. tentar construir algo que não tem uma paixão, mas com o tempo você vai criando essa paixão de alguma forma, sabe? Não sei se Sim. faz sentido, porque as palavras como a palavra que eu dou para um sentimento meu pode ser diferente do que você sente, né? Ou do que essa pessoa falou sente, então é difícil. Exato. Eu lembrei que quando eu trabalho com os casais e eu passo com eles a linha do tempo, né? A construção da linha do tempo. Sempre que eu peço para os casais me contarem como eles se conheceram, como foi o início do relacionamento, eu noto assim que aqueles casais em que ainda existe amor, em que eles ainda têm um afeto muito grande um pelo outro, quando a gente vai falar lá do início, parece que a conexão vem na hora, assim, eles sorriem, o rosto muda, por mais que eles estejam chateados um com o outro, eles contam a história rindo, tocando no outro, uma coisa, vem o afeto, vem a conexão. Quando o casal não tá bem, quando o casal realmente tá num momento assim que o amor talvez já tenha se perdido, eles, quando vão falar do início, eles falam, mas parece doído. Porque aí vem essa coisa de lembrar de um momento que foi muito bom e que não existe mais agora, né? E o momento do início, ele não existe para nenhum desses dois casais. Nem o que tá bem, nem o que tá mal. Mas ele tem essa representatividade muitas vezes, né? Desse encantamento. Acho que o encantamento serve bastante quando a gente pensa em paixão, né? E aí aqui uma pessoa perguntou se é possível estar apaixonada por duas pessoas ao mesmo tempo. Nossa, então, essa é uma pergunta que eu me fiz hoje antes da live. Se a gente for Hum, pensar na parte orgânica do cérebro, por exemplo, se eu vou parar para pensar em hormônios, os hormônios vão estar ali. Os hormônios não têm nomes, né? Eles vão estar me uhum, bombardeando, independente do nome que eu dê para esse objeto de desejo, né? Se é um homem, se é uma mulher, enfim. Eles vão estar te bombardeando. Então, você vai estar, organicamente falando, num estado demencial temporário da paixão. Agora, a minha questão, que é uma reflexão, na verdade, que eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Mas é assim, a libido que eu tenho por uma pessoa, a energia que eu tenho por uma pessoa, eu consigo dividir ela em duas para estar nessa paixão?
Na minha Sim. prática, na minha vivência, é o seguinte: eu acho que você pode estar encantada por duas pessoas, mas eu acho que a intensidade vai ser diferente. Eu, pelo menos, Ângela, não consigo estar Uhum. apaixonada por duas pessoas ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Tanto que quando eu penso em relações não mono, eu penso assim: nossa, será que um trisal eu daria conta? Será que eu conseguiria estar num trisal? Porque vem uma obrigatoriedade que eu preciso sentir a mesma coisa pelos dois. Mas, cara, isso nenhuma mãe sente a mesma coisa por dois filhos, que saiu da própria barriga. Então, eu acho que não. Mas você pode viver um trisal sabendo que você sente coisas diferentes. Talvez você pode estar apaixonado uma hora por um e depois por outro, depois construir um amor com os dois e estabilizar e tá todo mundo no nível basal e ser confortável no trisal, né? Onde todo mundo tem mais ou menos o mesmo tipo de sentimento. Mas, assim, eu acho difícil você estar apaixonado ao mesmo tempo por duas pessoas na mesma intensidade. Sim. O que É, que isso é você acha, curioso, que Tati? quando a gente pensa no amor, o amor, sim, a gente consegue, a gente escuta muitas pessoas que vivem relações não monogâmicas escrevendo isso. Eu amo duas pessoas, eu amo três, enfim, eu amo as pessoas, mas elas sempre falam de forma diferente, né? Então, eu acho que quando a gente pensa da paixão, a gente está falando de um momento muito específico e que tu trouxe mesmo da questão do cérebro, né? Que tu vive uma obsessão. E aí eu Isso. acho que é difícil a gente ficar obcecado por mais de uma Muito. coisa ao mesmo tempo, né? Eu acho que até neurologicamente isso não acontece, não sei. Eu acho que a obsessão, ela é isso, é tu tá muito focada numa visão. Mas não quer dizer que tu está apaixonada por uma pessoa que tu deixou de amar outra. Eu acho que as pessoas Isso. confundem um pouco isso às vezes também. Já ouvi de casais, né? Porque aí a gente abriu a relação, a pessoa se apaixonou por outra e agora ela não me ama mais. Eu, não, calma, volta tudo. Ela se apaixonou por outra, ela não deixou de te amar, né? Mas é que quando a paixão, como a paixão é um momento muito obcecado, enfim, que a pessoa fica muito concentrada na outra, aquela terceira que está ali se sente desprezada, né? Se sente deixada de lado muitas vezes. É, e como é um momento muito avassalador, realmente a outra pessoa vai ter menos espaço na vida dela, né? Só que é menos espaço no sentido do prático, do tempo, e não afetivo. Porque o afeto ainda tá ali, o afeto tá ali, né? Mas ele tá meio que guardadinho. Quando essa paixão passar pela outra pessoa, talvez esse afeto volte de forma mais central, ou então aí a pessoa que tá na relação com essas duas pessoas conseguir entender qual é o papel de cada um na sua vida e onde você quer colocar em termos afetivos. Uhum. Mas assim, voltou. Voltou. A minha internet está me matando. Tá. Bom, eu ouvi até um pedaço, mas eu quero ler uma coisa comentada aqui. Então, eu acho que pode a paixão por dois, mas não a parte obsessiva. E aí eu fiquei pensando que é justamente aquilo que a gente está falando, né? O que que é paixão? A gente aqui está falando muito da paixão de uma forma, de uma descrição da neurociência, né? Dessa descrição que traz toda essa parte objetiva, compulsiva, obsessiva, etc. Então, se a gente talvez tiver uma outra definição de paixão, né? Pode acontecer por mais de uma pessoa. Deixa eu Exato. ver alguém Porque aí, e um outro. que, Opa. que Tati, eu acho isso muito legal, porque quando a gente fala em psicanálise, a gente pensa no Lacan e a gente pensa em trabalhar a linguagem, é exatamente isso. O que que uma Uhum, palavra significa para você e como essa sensação quando você escuta essa palavra. E é difícil, é solitário sentir de forma geral. Porque eu tô aqui tentando te explicar o que que é a paixão. Pela neurociência, a gente já entendeu, né? Tem toda uma descarga hormonal, uhum, uma obsessão, uma compulsão e tudo mais. Mas e no campo do sentir, né? O que que é paixão para Anjo? O que que é paixão para Tati? O que que é paixão para as pessoas que estão assistindo? Cada um é, vai ter uma sensação e vai se entender. Aí por isso a importância da terapia, do autoconhecimento, porque eu posso tentar falar como eu vivo isso, mas cada um vai viver de uma forma. e até fiquei pensando, vou fazer uma caixinha depois, né? Porque, com certeza, se a gente perguntar na caixinha o que é paixão pra ti, cada pessoa vai ter uma resposta diferente. Teve uma resposta que veio aqui que acredita que é um estágio de atração, que pode ser sexual, por uma química, afinidade ou até mesmo admiração. E aí uma coisa que eu pensei, a gente falou muito da questão da neurociência, né? Que a neurociência traz
a paixão como uma demência temporária e tudo mais. Talvez seja interessante comentar como que os estudos da neurociência são feitos que eles chegam a esses resultados, né? O que que faz com que os neurocientistas digam que a paixão é uma demência temporária que gera estresse, obsessão e compulsão? Boa pergunta, mas assim, eu teria que ver pesquisas, eu posso até levar para nossa aula depois, mas já Uhum. de ideia, assim, eu acho que eles fazem pesquisas onde você mostra, por exemplo, você vai fazer um monitoramento desses hormônios com exames de imagem e tudo mais, exame de sangue, provavelmente. Eu não sei, né? Esse exame de sangue pega, acho que não. Só acho que é mais exame de imagem. Para ver onde aciona, qual parte vai acionar e tudo mais, e mostrando foto, por exemplo. A pessoa tá Uhum. apaixonada, aí mostra uma foto dessa pessoa apaixonada, aí o que que ativa, como é que ficam esses níveis. Aí depois de um tempo, eles devem ter esse tempo de 12 a 24 meses, fazendo pesquisas, entendendo que depois de 24 meses, os níveis já estão basais dos hormônios e tá tudo bem. Então, acho que Uhum. devem ser pesquisas onde você consiga colocar a pessoa no estado onde acione essa paixão, vendo uma foto, sentindo o cheiro da pessoa amada, ou então escutando uma música Uhum. que lembra essa pessoa para ver o que que vem, assim. Eu acho que é por aí, mas eu vou dar uma pesquisada e na Sim, aula eu aprofundo mais. tá bem. Foi o que eu imaginei também. Geralmente os estudos em neurociências eles fazem dessa forma, né? Eles vão Sim. medindo ou imagem ou a questão dos hormônios também. Poder observar. Ângela, eu quero te agradecer demais. E aí Já passou comentar, o né, pro tempo? pessoal. Já temos 10 minutos, na verdade, ainda tem um Meu tempinho. Deus. Vou encaminhando para o fim, porque tu comentou da tua aula, né, e a gente acabou não falando sobre isso antes. Quem está acompanhando aqui, a Ângela vai fazer uma aula pelo Zoom no dia, não lembro, no fim de Acho que é agosto, 29. 29 de agosto, isso. É um sábado, a gente vai ter uma aula pelo Zoom em que a Ângela vai explicar sobre essas questões da paixão. Essa aula ela é para as pessoas que estão no meu curso Entendendo Relações Abertas e Não Monogâmicas. E quem está no grupo do Telegram também terá a chance de participar da aula, tá? Eu vou mandar o link por lá também. A gente tem um limite de vagas dentro do Zoom, que é até 300 pessoas, então vai que lota, né? Isso já é metade Nossa, do isso é bom, hein? grupo do Telegram. Tem bastante espaço para todo mundo. E aí a Ângela vai conseguir nos explicar nessa aula um pouco melhor tudo isso que a gente conversou hoje. Hoje foi a ideia de conversar, trazer um pouco, né, desse tema para depois aprofundar nessa aula. Tati, se você já puder ir até anotando as perguntas do pessoal, né? Ou eu Vou anoto, anotar não sei. depois. Alguém comentou aqui, teoricamente, podemos aprender a amar e se apaixonar com o tempo por qualquer pessoa? Amar é uma escolha? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Eu nunca sei responder se amar é uma escolha. Eu não sei se a emoção é uma escolha, mas se relacionar, com certeza é uma escolha. Tu estar num relacionamento com alguém é uma escolha. Se tu te sente apaixonada por aquela pessoa, ou se tu sente que tu ama aquela pessoa, né, é outra coisa. E aí a gente vai de novo pro conceito. O que é amor para ti? Né? O que Exato. significa amar alguém para ti? O que tu entende como amar? Porque, por exemplo, eu depois que conheci o termo, a definição da psicologia positiva para amor, eu acho que eu amo tudo o tempo todo. Qual que é Que a definição, Tati? a definição da psicologia positiva é que o amor é aquele pequeno momento de conexão que gera um calorzinho entre as pessoas, né? Entre duas pessoas, né? Ou os dois seres vivos, porque tu pode sentir esse calorzinho. Sei lá, eu sinto esse calorzinho pelo meu cachorro, mas talvez ele não sinta por mim. Então eu amo ele, eu não sei se ele me ama. Eu amo. Mas a psicologia positiva fala que o amor é essa conexão entre duas pessoas, aquele pequeno momento, é aquele momento de conexão, que pode ser breve ou pode ser algo longo. Então, às vezes a gente até brinca na psicologia positiva que tu pode fazer amor com uma pessoa no elevador, né, em 2 segundos, assim. Porque é aquela conexão que tu tem ali, aquela conexão de empatia, né, de presença, de sentir o outro. É aquele simples momento. Então, eu gosto muito dessa definição, mas outras pessoas vão dizer que não, que o amor é algo mais profundo, que o amor é algo construído, que o amor é algo trabalhado. Então, né, vai muito da definição de cada um. E alguém que fez o comentário aqui do Lacan, é dar ao outro o que não se tem, a pura falta. Que profundo.
Bem profundo. Eu até anotei aqui para depois na aula poder falar um pouquinho sobre isso. Aham. Fala um pouquinho sobre falta, tu pensou? Não, Sim, posso falar um pouquinho sobre falta, porque eu quero depois também falar, Tati, na aula, Uhum. o quanto a paixão, assim, por que a gente gosta tanto da paixão? Porque é um momento da vida onde a gente se sente completo. Mas aí depois a gente Uhum. pode aprofundar, porque senão a gente não vai ter Não, tempo. mas pode dar uma introdução. A gente Pode? ainda tem uns Tá, 9 minutos, né? Vamos aproveitar para falar sobre isso, então. tá. Eu até anotei aqui. Peraí, deixa eu pegar Uhum. minha anotação. Isso é Tá, bem ó. curioso, né? Porque a gente fala muito sobre isso quando a gente fala de relações não monogâmicas, é de tu ser inteiro em relação inteira com outra pessoa e não duas metades e tal. Como é que é isso, então, Sim. com a paixão? Pois é, aí uma frase que eu gostei desse livro que eu estava falando para vocês, ele falou o seguinte: a perturbação e o desejo suscita, peraí, suscitados pela visão do outro, né? Dizem-nos quão imperiosa é a necessidade da gente se reunir com o novo, ao que parecia perdido e que agora aparece em semblantes novos, que é exatamente a falta, que é o quê? No momento que você está apaixonado, você sente que você está completo. E essa falta, ela vem do momento que você nasce, porque essa falta é o fato de você ter saído do útero da sua mãe. É praticamente isso. Em termos didáticos, é isso. Você não volta para aquele lugar que. Aquele lugar era perfeito, você não sentia fome, você não sentia sono, você estava protegido, você não tinha pensamentos, era só estar ali, sabe? Então, a partir do momento que Sim. você nasce, cria uma falta muito grande. E aí você vai, o tempo todo, tá tentando preencher essa falta. Igual aquele livro da falta, você já viu? Que a Uhum. nossa, ele é A perfeito, Juju, adoro. Isso, a bem, Juju aham, eu gosto falou também. bastante, tudo. E aí, quando você tá apaixonada, é meio que uma fagulhazinha, assim, é um momento que você consegue sentir que você tá junto com alguém ali, numa completude. Mas logo depois isso acaba, porque uma hora acaba e a falta volta, né? Então, esse texto falou Uhum. exatamente disso. É o momento que você se entrega ali para o outro, que você sente que você adquiriu algo que você perdeu lá na sua infância, lá no momento que você nasce. Você acha que você adquiriu aquilo naquele momento. Só que é novo, é sempre novo, porque nunca vai ser nada igual. Que é isso que você falou. Mesmo que Sim, você se apaixone por uma pessoa hoje e você se apaixone por ela de novo, nunca vai ser a mesma paixão, porque as coisas são fluidas, né? sim. Aí a gente As pode estar pessoas falando também, de. né? É. E eu já viajei, né? Eu fiquei pensando no, acho que o título do livro é A Falta que a Falta Faz, ou o título do vídeo da Juju, alguma coisa assim. Mas eu fiquei pensando que na própria paixão, né, pensando nesse conceito da neurociência que é uma demência, então a falta que a falta faz, porque quando a gente não sente falta de nada, a gente também está vivendo num mundo totalmente de fantasia, em que tudo é cor-de-rosa, pôneis, arco-íris e unicórnios passando na sua frente, digamos assim, né, e que não é um mundo a falta talvez te traga para a realidade, né? E eu acho que a própria questão da falta muda com o tempo. Cada vez é algo que nos falta e é algo que faz com que a gente seja quem a gente é. Enfim, ser inteiro é reconhecer que existe uma falta e que tá tudo bem, né? Isso, Aquela falta perfeito. Perfeita essa frase. vai estar Já ali. pode postar. Tá bom. Deixa eu ver, alguém comentou aqui. Já li que na paixão, primeiro enxergamos a nós mesmos na pessoa idealizada. E só aos poucos vamos esbarrando no que o outro de fato é. Eu acho que vai muito de encontro com o que tu falou no início, né, Ângela? A gente até Isso, brincou, quem tiver apaixonado aí vai anotando o que tá admirando no outro, porque é algo teu aí que tá aparecendo também, provavelmente. exato. Então tá, Ângela, acho que por hoje é isso, então. Amei a nossa Então live, vamos. tô super ansiosa já pela aula agora, no fim Ai, que do bom. mês. Eu acho que quando chegar mais próximo da aula, a gente pode retomar esse assunto ali no Telegram e pedir para o pessoal mandar as perguntas. Enfim, aí eu organizo Ótimo. e te aviso. E Tá quem bom. tá aí que não tá no grupo do Telegram ainda, o link tá na bio. A gente troca muito, a gente desabafa, o pessoal manda meme, manda. Ih, eu não tenho controle sobre as pessoas lá. Tá? Então, é uma coisa. Eu só sei dizer que é lindo, é maravilhoso. Então, vale a pena entrar, quem não tiver. Tá bom? Beijo, Ângela. Então Tu tá quer bom. terminar com alguma coisa? Tem algo que queira finalizar? Tá, eu posso ler só um poeminha que eu gostei aqui, que eu acho. Ele é Claro. profundo e é bacana porque eu acho que vai deixar vocês reflexivos, como me deixou reflexiva. E sabe aquelas coisas inexplicáveis, você só sente? Então eu vou ler, Uhum. ó. Tu me deixas tão cheia de dor a mente que a alma se esforça por partir.
E os suspiros que envia o coração dolente mostra aos olhos que não pode sofrer. Eu vivo como aquele que está fora da vida, que parece a quem o olha um homem, feito de bronze, de pedra ou de madeira, que se conduz só por maestria, e leva no coração uma ferida, que seja como ele está morto, sinal aberto. Eu não vou explicar, eu vou deixar vocês pensarem e depois a gente conversa. Tu tem um livro, assim? É um livro? Isso, é no Tira livro uma Eros e foto. Patos. Ah, Tiro. legal. Tira uma foto do poema e posta nos stories, me marca pra eu compartilhar com o pessoal. Porque Tá esse é o bom. tipo de poema que eu vou ter que ler de novo. Eu te ouvi, Sim, me tocou em algumas formas, mas eu vou precisar ler mais uma vez. isso, é aos poucos. Ótimo. Mas que bom, Angela, adorei. Então, terminamos com chave de ouro. Beijo, muito obrigada e nos vemos em breve. Tchau. Tchau.